Você acorda travada, com dor nas costas, no quadril, sentindo que seu corpo tem 20 anos a mais do que diz o seu RG? Aquela rigidez na lombar, o pescoço travado, logo no primeiro passo fora da cama? Isso parece normal depois dos 40, né? Mas não precisa ser assim. Imagina agora acordar daqui a 3 meses se sentindo 10 anos mais jovem. Você se levanta da cama, o corpo responde leve, sem dor, com a energia lá em cima. Você olha no espelho e percebe, sua postura mudou, ficou melhor, o rosto está mais vivo, a disposição voltou. Essa é a sensação de quem tem mobilidade, força e acorda pronta para qualquer desafio do dia. Nessa aula de hoje, eu vou te entregar uma sequência de 5 minutinhos que vai destravar suas articulações e devolver a mobilidade que você perdeu com a rotina de ficar sentado o tempo inteiro ou estresse, para que você comece o dia com energia e não com dor. Se você não me conhece ainda, eu sou a Carol, sou fisioterapeuta e professora de Pilates. Aqui eu te ensino como treinar em casa para ter resultado real de força e definição sem precisar nem pisar o pé em uma academia. Muitas mulheres acham que precisam de 1 hora de treino para ver mudança, mas a verdade é que a consistência de 5 minutinhos ao acordar lubrifica suas articulações e prepara seus músculos para sustentar sua postura o dia inteiro. É a diferença entre passar o dia travada ou passar o dia mais leve. E não sou só eu que estou dizendo isso não. Olha só o que aconteceu com uma aluna minha e talvez você se reconheça nela. Assim como você, ela também achava que era normal acordar travada depois dos 40. Ela tem uma rotina super corrida. Não para o dia inteiro, fica pra lá, fica pra cá e senta e levanta e faz uma coisa e faz outra. E ela sempre acreditou que precisava de muito tempo para sentir diferença no corpo. Essa aluna me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que acordou querendo pedir socorro de tanta dor. Mas mesmo com pouco tempo, ela decidiu testar esses mesmos 5 minutos de alongamento e mobilidade que eu vou te mostrar daqui a pouco e a dor dela melhorou na hora. Você pode ser a próxima mensagem que eu vou receber amanhã cedo, contando que você acordou diferente com um corpo mais leve. E sabe por que isso acontece com ela e pode acontecer com você? Porque o corpo, ele não quer descanso absoluto, ele quer o movimento certo. Mas talvez agora esteja passando essas coisas aqui na sua cabeça. Ah, Carol, eu não tenho tempo para fazer isso não, minha vida é muito corrida, muito agitada. Caramba, são só 5 minutinhos. É o tempo de você passar o seu café. Se você não tem 5 minutos para o seu próprio corpo, sua rotina está te engolindo. Ah, Carol, alongamento emagrece? Constrói músculo? Bom, o alongamento sozinho não, mas ele é a base. O músculo encurtado, ele não contrai direito. Se você quer tonificar e acabar com a flacidez, seu corpo ele precisa ter amplitude de movimento para o treino de força funcionar. Ah, Carol, mas alongamento e mobilidade não muda nada no dia a dia. Não muda se você fizer de qualquer jeito e sem constância. Agora, quando você ativa a mobilidade, a respiração e a circulação logo cedo, você literalmente muda o funcionamento do seu corpo. E é por isso que eu ensino minhas alunas a fazer um protocolo simples de 5 minutos focado em 3 coisas: mobilidade das articulações, ativação muscular leve e respiração. Isso acorda o seu corpo de verdade. Não é só se espreguiçar e pronto. Bom, mas se espreguiçar também é muito bom. Mas você pode fazer um pouco mais. Quando você alonga de manhã, você melhora a circulação, reduz a tensão muscular, aumenta a mobilidade e ativa o sistema nervoso. Ou seja, seu corpo ele sai do modo travado para o modo funcionando. Mas eu preciso deixar bem claro aqui que destravar o corpo logo cedo é só o primeiro passo. O verdadeiro objetivo aqui é muito maior. É você conquistar autonomia, sentir orgulho do seu corpo, ganhar liberdade para se movimentar sem medo e ver sua autoestima crescer a cada dia que passa.
Cada pequeno hábito, como esse de hoje, é uma peça do quebra-cabeça para você construir força, postura e definição. E se sentir dona de si em todas as fases da sua vida. Antes de te mostrar os exercícios no chão, você precisa entender uma coisa. Sua coluna, ela foi feita para se mexer em 4 direções básicas. E são direções como essa que você faz o tempo inteiro no dia a dia, só não percebe. Mas se você só faz uma delas o tempo inteiro, ela enferruja. Para ser uma mulher 35+, sem dor, você precisa fazer os 4 movimentos para equilibrar a sua coluna. Os movimentos são de rotação, de flexão, de extensão e de inclinação lateral. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu vou te mostrar exercícios que incluem esses 4 movimentos da coluna. Bom, então vamos para a prática. Eu vou começar deitada no chão. Vamos lá. O foco aqui é o alívio imediato daquela sensação travada na bacia, nos quadris. É fundamental para quem sente a lombar pesada logo que acorda. Vamos para o exercício número 1. Você vai deitar no chão com os pés afastados além da linha dos quadris. Os braços vão ficar esticados ao lado do corpo, também afastados, numa distância de mais ou menos 2 palmos em relação ao corpo. E aí você vai levar os 2 joelhos para um lado, os quadris eles vão saindo do chão, mas os ombros permanecem para te dar uma sustentação. E vai levar para o outro. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá. Então levou para um lado, volta, leva para o outro lado. Você vai descer até onde você consegue, na intenção de levar os seus joelhos em direção ao chão. E vai para um lado, volta, vai para o outro. Pensa em contrair o seu abdômen. Esse movimento, ele faz uma rotação suave nos seus quadris. É o primeiro aviso para o seu corpo de que é seguro começar a se mexer. Vamos agora para o exercício número 2, que é a torção com a perna no ar. Você vai agora dobrar os 2 joelhos no ar, no ângulo de 90 graus, que é a postura da cadeirinha que a gente chama. Vai também deixar os braços afastados, pode juntar coxas, joelhos e pés e você vai levar os 2 joelhos para um lado, os seus quadris vão sair do chão e você vai olhar para o outro lado. E aqui a gente trabalha o primeiro movimento da coluna que eu quero trazer aqui, que é a torção. Então foi lá, volta a cabeça, contrai ligeiramente o abdômen, traz as pernas e vai para o outro lado. Lembra de girar a cabeça para o outro lado também, para o lado oposto que você vai levar as pernas. E sempre que voltar para o centro, lembra de contrair ligeiramente o seu abdômen e volta com as pernas para o outro lado. E vai para o lado, volta e vai para o outro lado. É que aqui eu tô sem espaço para descer mais, mas tenta levar também os seus joelhos em direção ao chão. Eu costumo dizer que esse movimento aqui é como se a gente estivesse torcendo uma toalha molhada. A ideia é justamente liberar a tensão do disco entre as vértebras. Isso limpa a musculatura das costas. O nosso terceiro exercício é sentada. Mas antes disso, eu vou te ensinar como você fazer aí na sua casa para passar da postura deitada para a postura sentada sem sobrecarregar a sua lombar. Vamos lá. Então eu fiz o exercício número 1, fiz o exercício número 2 e para sentar, então eu vou deitar de lado, que aí eu já tiro o peso da minha coluna e com a ajuda das mãos eu vou sentar. E é assim que você deve sentar todas as vezes depois de sair de uma postura deitada, porque como eu falei, isso libera a pressão da sua coluna e não sobrecarrega a sua lombar. Claro, você pode levantar de frente? Pode, se você usar o seu abdômen. Agora a gente vai cuidar da parte de trás das suas pernas e o exercício número 3 é o alongamento de posterior. Eu vou fazer aqui de lado que fica melhor para você ver.
A dica de ouro aqui é, antes de começar, você vai esticar as suas duas pernas e não vai começar já daqui. Você vai puxar os glúteos para trás e para o lado para você sentar sobre os isquios. Esses ossinhos que ficam aqui ó, na base dos quadris, se você colocar a mão e sentar em cima, você vai sentir o ossinho. Então é desse jeito que você tem que sentar, em cima desses ossinhos. E você sentando sobre os isquios, você alinha os seus quadris na hora e deixa a sua coluna mais confortável para fazer o movimento. Então, todas as vezes também que você for sentar, for para essa postura sentada, seja com as pernas cruzadas, seja a planta do pé, seja com as pernas esticadas, sempre puxa os glúteos para trás e para o lado para sentar sobre os isquios. Então, vamos lá. Com as pernas esticadas, pode deixar os pés na linha dos seus quadris, então fica pés, joelhos e quadris na mesma direção. Você vai esticar os braços para frente, vai fazer um C com a sua coluna e vai levar as mãos lá na frente e volta encaixando os ombros. Levou lá na frente e volta encaixando os ombros. Ah, Carol, mas eu não consigo encostar lá no pé. Não tem problema. Não precisa ficar forçando, tensionando o pescoço, tensionando os ombros. Uma coisa que eu falo sempre aqui na minha aula é de você ser gentil com o seu corpo, sem precisar forçar e sem se comparar com ninguém. Você vai até onde for confortável para você. Se for até o joelho, vai até o joelho. Se for até a canela, vai até a canela, não tem nenhum problema. E você pode também associar a respiração. Então, inspira, expira e vai lá e volta inspirando. Expira, vai lá e volta inspirando. Uma dica que eu dou também é você começar pela cabeça, ir pelo meio das costas e depois ir lá na frente. Então, seria mais ou menos assim. Leva o queixo no alto do peito, arredonda a sua coluna e vai lá na frente. Na hora de voltar, volta ao contrário, crescendo tudo. Então, levou o queixo no alto do peito, arredonda a sua coluna e vai lá. E volta devagar. Ah, Carol, eu não consigo fazer com o joelho totalmente esticado porque incomoda muito. Também não tem problema. Dobra um pouquinho os joelhos e faz o mesmo movimento. E aos pouquinhos, à medida que você for fazendo, vai ganhando essa amplitude e aí você faz com as pernas esticadas. O importante aqui é sentir todo o alongamento da cadeia posterior e você vai sentir também a sua coluna alongando. Mas não é para sentir dor na coluna, é aquela sensação de alongamento mesmo. Bom, depois que você fez esse movimento aqui, depois que terminar, faz uma extensão rápida aqui, ó. Leva lá atrás para compensar o movimento da flexão. Então, toda vez que a gente fizer uma flexão, a gente compensa fazendo uma extensão. Nessa hora, você pode dobrar também os joelhos, apoiar as mãos lá atrás, esticar, olhar lá para o teto, aproximar as escápulas, esses ossos que ficam no alto das costas. Dá uma respirada aqui, segura um pouco e relaxa. Agora a gente vai ficar na posição de 4 apoios. No caso, 6 apoios, né? Porque são as mãos, os joelhos e os pés. A gente vai fazer um movimento que é o pulo do gato, literalmente. Você já deve saber qual é, né? Vamos lá fazer o movimento do gato. Então vamos lá, na posição de 4 apoios ou de 6 apoios, você vai empurrar o chão com as mãos, encaixar os ombros, levar o queixo lá no alto do peito, empurrar as costas e trazer os seus quadris para frente. E aí volta empinando o bumbum, deixa as costas descerem, olha lá na frente. Solta o ar, empurra o chão com as mãos, empurra as costas lá para o teto. Volta devagar, olha lá para frente, deixa as costas descerem e empina o bumbum. Então, esse movimento pode fazer associado à respiração. Lembra de contrair os glúteos, deixar o abdômen firme e fazer ele sem pressa. Esse aqui a gente trabalha o movimento de flexão e extensão da coluna. Vai lá e volta. Esse exercício é ótimo
para a coluna. Eu costumo dizer que ele é um presente para a nossa coluna. Esse movimento é o óleo das suas engrenagens. Ele estimula o líquido sinovial, fazendo com que suas vértebras deslizem sem atrito. Ele é essencial para quem tem mais de 35 anos. E eu costumo dizer, se tem um exercício que minhas alunas fazem quase diariamente, e eu também, que eu incluo esse exercício na minha rotina de mobilidade, é a postura do gato. Então vamos lá. Agora a gente vai voltar para a postura sentada para fazer o nosso último exercício. Dos movimentos que a nossa coluna faz, que são 4, a gente ficou faltando um. A gente já fez a rotação deitada, a gente já fez a flexão e a extensão com o gato e fez também com o alongamento de posterior e compensou na extensão. E agora falta um movimento. Saberia me dizer qual é? Escreve aqui nos comentários depois se você sabe qual é o próximo. Para esse próximo exercício, você vai sentar confortavelmente. Você pode deixar as pernas assim, ou você pode deixar também as pernas assim, mas os seus quadris têm que estar apoiados. Se você não conseguir apoiar os seus quadris ou os seus joelhos incomodar, não tem nenhum problema, é só ficar nessa postura com as pernas cruzadas. Ou pode ser assim também, do jeito que for mais confortável para você. A ideia aqui é começar o dia confortável, sem forçar, para começar o dia bem. Então vamos agora para o nosso quinto exercício, que é o exercício da sereia. O exercício da sereia, ele é nessa postura, mas como eu falei, você pode fazer com as pernas cruzadas. Então você vai colocar a mão de um lado, do lado da perna que está para frente, vai subir o outro braço e vai fazer uma inclinação lateral para esse lado. É como se o meu cotovelo dobrasse em direção à minha cintura. Presta atenção para o seu quadril não sair do chão. Então, inclinou lá, ó, cresce esse braço. Quanto mais você cresce esse braço, mais você sente alongar. E aí volta e nessa mesma postura eu vou fazer do outro lado uma adaptação desse movimento. Eu vou para um lado e volto para o outro lado. E aí eu posso trocar a minha perna. E para quem faz nessa posição, você vai perceber que quando você muda a posição da perna, você sente um alongamento diferente também, de um lado para o outro. Por isso, a importância de trocar a postura da perna. E nesse movimento, você vai sentir bem o alongamento da lateral e essa abertura aqui, ó, das costelas. Como eu falei, esse é o quarto movimento básico, que é a inclinação lateral. E ele abre esse espaço aqui entre as suas costelas e sinaliza para o seu cérebro que o estresse começou a baixar. Agora presta atenção. Eu te dei os movimentos, mas eu quero te dar um bônus, que é a chave de ignição para o seu dia. Muita gente destrava o corpo e já sai correndo por aí, pega o celular e aí estraga tudo que fez. Esse bônus é muito mais para o seu cérebro do que só para a parte física. E ele vai durar 1 minuto. Então você vai pegar o seu celular, vai colocar o timer de 1 minuto, vai fechar os olhos e não se preocupar mais com o relógio, porque ele vai te avisar quando o tempo acabar. É a técnica da respiração 4x4x8. Eu vou te explicar o que é isso. Você vai colocar uma mão no seu peitoral, a mão direita, e a mão esquerda você vai colocar na barriga. Você vai inspirar em 4 tempos, segurar o ar em 4 e soltar o ar pela boca em 8 tempos, bem devagar. Você vai sentir a sua barriga empurrar a sua mão. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma vez. Então feche os olhos, inspire em 1, 2, 3, 4, prende o ar. E solta o ar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que não dá para eu falar e fazer ao mesmo tempo, que não dá para você entender a contagem. Mas você vai expirar em 1, 2, 3, 4, prende o ar em 2, 3, 4 e solta o ar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que no início talvez seja difícil você conseguir fazer essa respiração
e soltar em 8 tempos se você não está acostumada. Mas você pode começar fazendo 2, 2 e 4. De repente, até ir se acostumando, passa para 3, 3 e 6. Sempre soltando o ar no dobro de tempo que você puxa o ar. Esse 1 minuto de olhos fechados, ele desliga o seu modo de luta ou fuga e diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai sair dessa sequência que a gente acabou de fazer muito mais focada e mais calma. Mas foco na respiração para não relaxar tanto e acabar voltando a dormir, hein? Porque quando a gente faz essa respiração em tempos, a gente fica muito relaxada. Então é capaz de você acabar voltando para a cama e tirando outro cochilo. O objetivo aqui é focar mesmo na respiração, na contagem e despertar a mente com clareza. Agora deixa eu te falar o erro mais comum que eu vejo que faz muita gente dizer que alongamento ou mobilidade não funciona. O erro é fazer tudo isso só quando tá com dor. É igual escovar dente só quando ele começa a doer. Você não tá cuidando, você tá correndo atrás do prejuízo. Se você só faz isso no dia que tá travada, você sempre vai voltar para o ponto inicial. Sempre vai voltar para o mesmo ponto. Agora, o que realmente muda o seu corpo não é fazer muito, é fazer sempre. São só 5 minutinhos todos os dias. É pegar 5 minutos dessas 24 horas que você tem e fazer esses exercícios e a respiração de bônus que eu acabei de te mostrar. Ok, ficam 6 minutos. Cada exercício você vai fazer por 1 minuto. O exercício da sereia, que é unilateral, você faz 30 segundos para cada lado. É isso que lubrifica suas articulações e mantém sua mobilidade e evita que a dor volte. 5 minutos todos os dias valem mais do que 1 hora uma vez por semana. E deixa eu te falar uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo isso. Eu li um livro chamado O Poder do Hábito. E ele explica que hábito não depende de motivação, depende de um gatilho. É uma sequência simples: gatilho, ação, recompensa. Então, ao invés de depender da força de vontade, você precisa colar esse alongamento, essa mobilidade, em algo que você já faz todo dia. Por exemplo, eu vou deixar isso mais claro para você. Acordou? Já desce para o chão? Ou faz aí na sua cama mesmo? Ou escovou o dente? Faz logo os 5 minutos na sequência. Ou uma outra opção, colocou o café para passar? Usa esse tempo para fazer os 5 minutos. E aí, quando você começa a fazer isso vira automático. Porque quando vira hábito, você não precisa pensar, não precisa se motivar. Você só faz numa sequência. E é aí que seu corpo começa a mudar de verdade. Eu vou dar um exemplo de uma rotina que eu criei comigo. Eu termino de treinar e antes de ir tomar banho, eu já fico 10 minutinhos tomando sol aqui no meu quintal mesmo. Aqui onde eu moro não tem praia, infelizmente. Então eu aproveito a vitamina D tomando sol no meu quintal. São só 10 minutinhos e para eu criar essa rotina, então eu saio do meu treino e antes do banho tomo o meu sol e depois eu tomo um banho. E isso vira hábito, isso virou uma rotina para mim já. Bom, o que você acabou de experimentar aqui foi só o primeiro passo para uma vida com mais energia, autonomia e confiança no seu próprio corpo. Agora imagina acordar todos os dias sabendo que está cuidando de si mesma, se sentindo mais forte, ativa e pronta para aproveitar o melhor da vida. Isso não é sorte, isso é rotina. Começar o dia assim garante que você tenha liberdade de movimento para tudo que vier pela frente. Seja no trabalho, cuidando de casa ou brincando com seus filhos. Você deu ao seu corpo a mensagem de que ele está pronto, oxigenado e com o sistema nervoso equilibrado. Esse é o segredo das mulheres que chegam aos 40, 50 anos com a postura elegante, disposição e o corpo muito mais disposto, enquanto outras estão cada vez mais travadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa leveza que você está sentindo agora é maravilhosa, mas ela é apenas a porta de entrada. Para manter essa máquina funcionando e mais do que isso, para ver o seu corpo ganhar firmeza e definição treinando em casa, você precisa de um método que une esse cuidado que a gente acabou de fazer com o fortalecimento de verdade. Então já aproveita para se inscrever lá no meu grupo VIP do WhatsApp. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e bastidores do meu método.
É só você digitar aí no seu navegador comotreinarencasa.com.br que tem um link lá. Ou também tem aqui na descrição dessa aula e no meu Instagram, @comotreinarencasa com Carol. Vai lá e não perde essa oportunidade para a gente ficar mais juntas, mais conectadas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se encontra na próxima aula.